Oi, aqui é da Terra de Judá e eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras da Terra de Judá. E desejo que essa conversa seja inspiradora para o coração que ela chegar, que ela conseguir atingir. Então, Laio e Jocasta eram reis da cidade de Tebas, eram muito felizes e a sua cidade era muito próspera. Jocasta engravidou e nasceu um menino. E quando ele nasceu, Laio e Jocasta se lembraram de uma profecia que eles haviam até esquecido, não tinham ligado. A profecia era de que se eles tivessem um filho homem, esse filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Bom, depois que a criança nasceu, essa criança era Édipo, os pais ficaram muito assustados e o medo dentro deles foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E chegou num ponto insuportável. Laio conversa então com Jocasta e os dois decidem que aquela criança, que era uma criança perfeita, não deveria viver. Laio então, gente, chama um pastor de ovelhas que trabalhava para ele há muitos anos, de quem ele gostava muito e confiava, contou toda a história para esse homem, que era um homem simples, e pediu-lhe o imenso favor de que, em completo segredo, ele levasse a criança e matasse essa criança no meio da floresta. O pastor, que era completamente dedicado ao seu rei, se sentiu na obrigação de obedecê-lo. E no dia seguinte, de manhã bem cedo, esse pastor leva o bebê para o meio da floresta, pendurado pelos pés. E o nome Édipo, eu não sei se vocês sabem, significa pés feridos ou pés furados por causa desse momento. Mas quando chegou lá no meio da floresta, o homem colocou o bebê no chão, mas ele não teve coragem de matá-lo. Ele não conseguiu matá-lo. Ele acabou meio no desespero, deixando o bebê lá para que a sorte, a vida decidisse o que deveria acontecer com ele. Ele retornou a Tebas. Laio e Jocasta perguntaram se ele tinha feito o que era para ser feito. Ele falou que sim. E o resto da vida ficou em silêncio. Bom, naquele mesmo dia mais tarde, um grupo de homens, talvez caçadores, que moravam em Corinto, uma outra cidade, passaram pelo mesmo lugar que o bebê Édipo estava, ouviram seu choro e levaram um susto quando encontraram uma criança abandonada ali. Ficaram meio tontos, não sabiam exatamente o que eles fariam com aquela criança. E aí um deles se lembrou que o rei e a rainha da cidade de Corinto desejavam há muitos anos ter um filho e não conseguiam ter esse filho de jeito nenhum. A rainha não engravidava. E aí eles tiveram a ideia de levar essa criança até o palácio e entregar para o rei e para a rainha. Assim eles fizeram. O rei e a rainha ficaram encantados com a criança e imediatamente adotaram Édipo como filho deles. E Édipo foi criado como um príncipe, com todo o amor, com todo o carinho, com todas as coisas boas da vida o cercando o tempo todo. Ele se tornou um jovem adulto e ele era feliz e realizado. Mas esse jovem adulto foi consultar um oráculo para pensar sobre o seu futuro de alguma forma, para saber. E aí ele teve um choque muito grande. O oráculo revela para ele aquela mesma profecia. Diz para esse jovem: você matará seu pai e casará com a sua mãe. Édipo ficou muito perturbado com aquela notícia. Ele não conseguiu contar isso, nem para o pai, nem para a mãe, e passou muitos dias naquela perturbação. Ele amava muito os pais,
e até que ele tomou uma decisão muito forte. Na sua angústia, ele decidiu ir embora. Ele decidiu se afastar da família, porque assim não correria o risco dele lesar aquele casal que ele amava tanto. E com isso ele ia abrir mão, inclusive, do trono, só que ele não contou nada, ele não disse nada. Ele apenas disse para os pais que ele estava sentindo a necessidade de conhecer outros lugares e outras pessoas, e ele sairia numa grande viagem. E logo, rapidamente, ele se arruma e ele parte. Enquanto isso, lá em Tebas, Laio resolve também fazer uma viagem. E aí, Laio e Édipo acabam se encontrando no meio de uma estrada, indo em direções opostas. E Laio estava com a sua comitiva. Édipo estava sozinho. E Laio não quis dar passagem para Édipo. Laio estava habituado a ser rei e todos se curvavam diante dele. Acontece que Édipo fica muito irritado com aquela situação, porque ele estava habituado a ser príncipe. E ele nem sabia que aquele homem era um rei. Ele ficou muito, mas muito furioso com o descaso da atitude daquele homem com ele na frente de todo mundo. E aí, na sua impetuosidade, Édipo desafia o rei para lutar com ele, para defender a sua honra, para não se sentir diminuído diante dos outros. E Laio, que era um rei, não teve outro remédio senão aceitar. Acontece que Édipo era um bom guerreiro e era muito mais jovem que Laio, né? Claro. E os dois lutam e Édipo, como a gente sabe, é vencedor, é vitorioso dessa luta e mata aquele homem ali mesmo, onde eles estavam. Bom, enquanto a comitiva de Laio estava atônita, porque ninguém esperava que uma barbaridade dessa fosse acontecer, Édipo se retira e se dirige para uma outra direção. A comitiva, então, leva o corpo de Laio de volta para Tebas. E lá aconteceu o enterro, Jocasta recebe a notícia e todo o reino se entristece muito. Tempos depois, muito tempo depois, Édipo, já recuperado do mal-estar daquele acontecimento, mas ele não tinha culpa nenhuma, gente, sobre aquela história, porque ele acreditava que ele tinha defendido a honra dele. E pronto. E aí achava isso natural. E aí ele resolve ir conhecer Tebas. Até porque ele nem sabia que aquele homem que ele havia matado era rei, nem que tinha vindo de Tebas, que morava lá. Ao chegar em Tebas, Édipo vai ao encontro de um monstro que vivia nessa cidade. É um monstro que tinha uma cabeça humana e um corpo de leão, que era a Esfinge. A Esfinge era um monstro porque quem se aproximasse dela tinha que responder a uma pergunta, a um enigma que ela oferecia para a pessoa. Se a pessoa acertasse, seguiria livre, mas se a pessoa errasse, a Esfinge devorava essa pessoa, como nós sabemos essa história, não é? Bom, e o que acontecia é que ninguém conseguia responder a pergunta da Esfinge, então todos eram devorados. Mas Édipo era muito intrépido. E ele ali se apresenta e a Esfinge faz a pergunta para ele. Ela pergunta: quem é que anda com 4 pernas de manhã, 2 pernas à tarde e 3 pernas à noite? Édipo, então, responde corretamente. Ele é vitorioso. Ele diz: esse ser é o ser humano, que quando criança pequena, engatinha. Por isso, quando criança pequena é de manhã, engatinha, 4 pernas. Depois, e na sua fase toda adulta, que significa tarde, anda em pé, com 2 pernas. E na velhice, que significa noite, na pergunta, anda de bengala, 3 pernas. A Esfinge, então, fica muito furiosa por ter perdido e, de fúria, ela se joga num abismo, desaparecendo para sempre.
Tebas então fica livre daquele monstro. A notícia se espalha rapidamente por toda a população e chega ao palácio. Havia um homem que tinha chegado na cidade, muito corajoso, forte e extremamente inteligente, que havia libertado o povo de Tebas da esfinge. Resolvem, então, fazer uma grande festa no palácio em homenagem a Édipo. E convidaram a toda a população. Não é? Ele é visto como um herói. Ao chegar na festa e ao ver Jocasta, imediatamente, ela era uma mulher linda ainda, embora mais velha que ele, não é? Mas muito linda, e um sente uma atração irresistível pelo outro. Édipo e Jocasta acabam se casando pouco tempo depois. E Édipo torna-se o rei de Tebas, com a aprovação, na verdade, de todo mundo, de todos, todos felizes com aquele novo rei. Édipo e Jocasta mostram-se, na verdade, ótimos reis. E eles são felizes, e eles têm filhos, e tudo parecia que corria bem, tudo certo. Até que surge uma peste terrível na cidade. Ninguém conhecia cura para aquela peste. E aí, sem saber mais o que fazer para resolver o problema do seu povo, Édipo novamente consulta um oráculo. E nessa consulta ele é esclarecido que a causa da peste é um crime muito grave que havia sido cometido e que continuava sem ser justiçado, continuava na injustiça. Édipo, então, dedica-se fortemente a pesquisar que crime era esse, o que havia acontecido. E nessa investigação, então, ele descobre que ele era o criminoso. E ele descobre que ele havia matado o próprio pai, então, que Laio era o seu pai, e tinha casado com a sua mãe. Bom, ele e Jocasta, que acompanhou toda a investigação junto com ele, ficam desesperados completamente. Jocasta se suicida. E Édipo, no seu desespero, cega a ele mesmo. Ele se torna cego. Ele abre mão da condição de rei, entrega o governo de Tebas para os seus 2 filhos homens, não é? E resolve ir embora como uma pessoa simples e comum. Ele queria ficar desconhecido. Ele está muito deprimido, na verdade, completamente entristecido. Aí, sua filha, Antígona, resolve acompanhá-lo e se oferece para ser sua guia, já que ele estava completamente cego. Bem, a introspecção e a tristeza faz Édipo se dar conta e aprender muitas coisas sobre ele e sobre a vida. Ele e Antígona passam por vários lugares, por várias pessoas, por várias cidades, até chegarem à cidade de Colono, que era a cidade que Édipo, na verdade, desejava ir e ficar, porque era um lugar muito simples e muito tranquilo. Em Colono, Édipo contou com a proteção de Teseu, um grande herói, que se compadeceu com a história de Édipo e admirava a honestidade de Édipo e acabou se tornando amigo dele e resolveu protegê-lo e a Antígona. Aos poucos, bem devagarinho, as pessoas foram conhecendo Édipo e descobriram a sua sabedoria, que tinha se desenvolvido com tudo o que havia lhe acontecido ao longo da vida. Ele se tornou, então, gente, um sábio conselheiro para as pessoas sofridas. As pessoas que tinham problemas começaram a vir a lhe pedir seus conselhos. Esses conselhos continham essa sabedoria desenvolvida pela vida vivida dele, né? Mas também eram cheios de empatia pela dor do outro, porque ele conhecia a dor. Antígona e Édipo tornaram-se muito queridos, e Édipo morreu, em paz, em Colono, como era o seu desejo.
Bem, esse é um mito, talvez o mito mais conhecido no Ocidente, eu acho, por causa da interpretação freudiana, né? E de todo o conhecimento psicológico, né, dos nossos próprios processos ligados a esse mito, então. E ou pela abordagem, né, da relação emocional incestuosa do filho com a mãe e que mata o pai. Isso acho que grande parte de nós conhece essa história e sabe do que se trata, não é? Só que eu quero trazer um olhar ampliado para essa história, que é uma história tão forte, porque esse olhar, assim, eu percebo que raramente é abordado. E os mitos, né, minha gente, em decorrência dos seus conteúdos arquetípicos, eles são capazes de ter inúmeros significados diferentes, sem que um significado anule o outro. E essa é a riqueza dos mitos, que, na verdade, por isso também nos ensinam indiretamente que o que nos acontece na nossa vida sempre tem inúmeras possibilidades de se realizar. Nós é que vamos escolher como é que a gente vai se relacionar com aquilo, com que possibilidade a gente fica. Então, eu acho que os mitos também nos relembram disso, que é algo muito importante da gente não se esquecer. Então, existe a interpretação freudiana que conhecemos, mas eu quero muito chamar a atenção. Espera um pouquinho que eu tenho que abrir aqui a porta para minha cachorra entrar, que ela está batendo na porta. Ela quer participar. Entra, Viola. Bom, e eu quero chamar a atenção para um detalhe de suma importância, eu acho. O Édipo, que sai da cidade de Corinto, onde ele foi criado, é um homem jovem, cheio de vitalidade, com boas intenções. Tanto que ele se afasta, né, porque ele não quer de jeito nenhum ter a possibilidade de causar mal, né, para os seus pais, que ele ama tanto. Ele é corajoso e ele é ousado. Tanto que ele sai e depois ele enfrenta a esfinge, né, que era uma coisa que todo mundo tinha pavor. Édipo, então, expressa a força do masculino jovem nas pessoas de qualquer sexo. E é bom que a gente se dê conta disso também. Ele representa aquela força que nos faz agir externamente, ir para o mundo e em busca da nossa realização no mundo, em busca dessa conquista, da nossa vida no mundo. Mas a história também nos revela, né, que ele tinha essas qualidades todas, mas ele também era um tanto imaturo, né? E ao ser imaturo, ele também era arrogante. E ele também representa a força do masculino agressiva, então, imatura e arrogante. Ele teve uma irritação desmesurada, porque Laio não lhe deu passagem. Ele matou um homem, porque se sentiu humilhado, diminuído na frente dos outros, como se isso fosse uma justificativa. E essa é uma manifestação do masculino imaturo, que se impõe pela força até o extremo. Ele não é necessariamente mau, mas ele pode gerar o mal pela sua imaturidade. E na história, é a partir daí que começa o caminho mais trágico de Édipo, né? E o que eu quero chamar a atenção de vocês e compartilhar é um ponto para mim muito crucial e muito importante que costuma passar batido quando falamos sobre esse mito. Toda a ênfase fica no casamento do filho com a mãe, como a gente conhece, matar o pai e tudo mais. Mas a questão é, Édipo foi criado e se tornou adulto sem saber quem ele era, se a gente parar para reparar. Ele não sabia que ele era filho de Laio Jocasta. Ele acreditava que ele era filho dos reis de Corinto. Se ele soubesse da verdade, da sua verdadeira história, ele nunca teria saído de Corinto. Ele só saiu e só se encontrou com Laio na estrada
naquele momento fatídico, não é, gente? Porque ele pensava que era filho biológico dos reis de Corinto. Isso é uma metáfora muito, muito forte. Então, a ignorância de quem somos e da nossa verdadeira história pode ajudar a nos conduzir a situações terríveis. Não essa da história, mas há muitas outras. Eu acho que para mim é isso que esse mito grita também e que a gente precisa prestar atenção. Ele grita as consequências de um masculino ignorante de si, imaturo e egóico. E aí eu queria colocar aqui, só para a gente relembrar, de uma forma bem sintética, sabe? Algumas manifestações desse masculino, que a gente chama de ferido, mas que pode ser imaturo. Eu vou falar de algumas situações, bem sinteticamente, existem várias outras, do masculino, ignorante de si, imaturo e egóico, no homem, né? No homem mesmo. Eu vou falar de 3 situações que aparecem com mais frequência, né? Que a gente vê. A primeira conhecemos muito bem, que é a forma machista, agressiva. Aquele homem que se sente entronado, né? É o que exerce a atitude patriarcal como se fosse muito natural. A segunda manifestação, e esse masculino na verdade é imaturo, porque não percebe e não usa a sua potência com adequação. É tipo o que o Édipo fez com o pai, né? A segunda forma bem comum da gente ver a manifestação desse masculino imaturo são os homens que se comportam como eternos meninos sedutores. São pessoas que são adoráveis, né, à primeira vista. É aquela conhecida síndrome de Peter Pan, né? Só que essas pessoas não conseguem estabelecer vínculos afetivos de fato. Costumam ser escapistas. A própria história fala muito bem, né, dessa maneira de se manifestar, porque o Peter Pan é aquele que só aparece de noite, na hora do sonho, né? Quando o dia começa, ele vai embora. E que o dia é a representação da nossa vida consciente, objetiva no mundo. E a terceira maneira que eu vou colocar, e lembrando sempre que existem várias outras, tá, gente? Mas que eu quero colocar as mais comuns, assim, só para a gente relembrar. Eu estou falando do eterno menino que é submisso e enquadrado à família. Esse homem pode ser o eterno filho do pai ou da mãe, sabe? Aquele que é sempre filho. Ele pode até casar com outra mulher, mas ele continua sendo o filho daquele pai, daquela mãe. Às vezes dos dois, às vezes de um só. E muitas vezes essa forma também pode se manifestar por aquele filho que tem uma eterna dependência financeira. E até usa da droga-adição para escapar do mundo também, né? Pode ser aquele arquétipo do fracassado, é aquele que não se realiza no mundo por si, tem uma eterna dependência. Às vezes ele até transforma a mulher dele numa mãe, em vez de mulher. Bom, agora eu queria também lembrar pra gente o masculino ignorante de si, imaturo, egóico, nas mulheres. Eu também acho que queria conversar com vocês sobre 3 aspectos mais comuns, claro que também existem outros. Esse masculino imaturo pode se manifestar naquelas mulheres, né? Essas mulheres que nos parecem dominadas e submissas e passivas, porque elas não têm o seu masculino forte ali, para que elas façam as suas escolhas e acreditem na sua potência de realização no mundo. Vão ser aquelas esposas clássicas do passado, né? Mas também, de uma forma muito disfarçada, aquela mulher Barbie, né? Que se torna um objeto dos homens, também. Essas são pessoas que têm o seu masculino fragilizado, não amadurecido. Existe uma forma de manifestação que são as meninas também emocionalmente submissas à família de origem, ao pai ou à mãe. E também, mesmo que elas estejam casadas, elas na verdade estão trazendo
elas são submissas aos valores, aos comportamentos da família em que nasceram, do pai ou da mãe, né? E às vezes abrem mão da própria vida até para ficarem lá, né, tomando conta a vida inteira e não saem ali daquele círculo. Então às vezes saem e até fica mais disfarçado, né? E uma terceira maneira desse masculino imaturo se manifestar em mulheres é a forma do Édipo agressivo também, não é? Em que muitas mulheres adotam para si, no seu comportamento na vida, explicitadamente os valores do masculino. Então, só o trabalho interessa, workaholic. Às vezes são mulheres que têm uma grande dificuldade de entrega nas relações amorosas, porque elas têm que estarem no comando. Isso tem uma variação que pode chegar à agressividade, a muita raiva dos homens, a usar os homens como objetos também do seu próprio prazer e ponto, sem conexão afetiva. E tem ainda uma outra forma embutida nesse aspecto, vamos dizer assim, impositivo, autoritário do masculino imaturo, que são as mães, mulheres devoradoras, porque elas querem se impor, né, para os seus próximos, sem enxergar essas pessoas e querem ter um poder, um domínio, né, sobre as pessoas da família, às vezes o próprio marido, às vezes os filhos e as filhas. Tudo isso, né, advém dessa força masculina imatura, que não foi, não cresceu e não desenvolveu a sua potência real. Se apresenta então de uma forma inadequada e distorcida. Então, a gente acaba percebendo que tudo isso está linkado ao desconhecimento de si. Esse masculino imaturo, ele é consequência do desconhecimento de si. E, no geral, as pessoas têm muitas justificativas conscientes para explicar porque se comportam assim. E poucas se debruçam, tanto homens quanto mulheres, para amadurecerem de fato o seu próprio masculino. Mas então, vamos voltar aqui para o Édipo, para a nossa história, conversar mais um pouco. Mas eu queria fazer essa cunha de reflexão com vocês, porque quando a gente vê as manifestações, isso se torna mais real, né? A gente conhece, né, como é que isso se manifesta na vida mesmo vivida, que é o que mais importa. Então, o crime, gente, de matar o pai, e que desencadeia todas essas consequências nefastas na história, no mito, só aconteceu porque o Édipo desconhecia a si mesmo, como eu acabei de falar. Agora, por que será que nunca, ou é muito raro, que seja abordado esse fato tão simples e óbvio desse mito? Por que será? Depois, por que não se fala, ou se fala muito pouco, da parte do mito do Édipo em Colono? Esse final, para mim, é simbolicamente tão claro e ele não é falado. Então, depois de reconhecer o autor, que é Édipo, ele mesmo reconhecer que ele era o autor de tantos atos absurdos e terríveis, ele se cega, não é, na história. Então, ao ficar cego, ele passa a não olhar mais para fora. Ele não se distrai mais com as coisas de fora, ele olha para dentro dele mesmo. Ele se entristece, a tristeza também faz ele olhar para dentro. E ele passa a ser guiado por Antígona, que é, metaforicamente, um aspecto do feminino dele. Ele vai ser guiado, né, pelo seu feminino, o seu aspecto sensível e receptivo. Aí então, Édipo se torna um homem, um masculino sábio. Embora numa posição dificílima por muito tempo, mas ao passar por tudo isso, Édipo sabe quem ele de verdade. Olha para dentro de si e é guiado pelo seu feminino. Agora,
em vez de assassino do pai, ele vai se tornando um grande conselheiro para todos que têm problemas graves. Ele ajuda e orienta muitas, inúmeras pessoas com a sua sabedoria. E ele passa a ser protegido por Teseu, um herói que eu admirava muito, uma força do masculino heróica, né? E ele vive serenamente como um velho sábio, até a sua morte, que também acontece em serenidade. Então, pessoal, voltando aqui, o que chama a atenção é aquilo. Por que nós conversamos sobre a história de Édipo, né? Todo mundo fala isso. Esse assunto é comum em quem faz terapia, em quem estuda um pouco de psicologia, enfim. Mas a ênfase é dada no assassinato e no incesto. Eu não estou nunca negando o significado importante psicológico desses fatos sobre essa ótica freudiana, mas passar por cima de que o conhecimento de si e o consequente domínio do aspecto egóico e de um masculino imaturo é o fundamento dessa narrativa, para mim é significativo demais, da nossa tendência à negação, né? Assim como a desimportância e a impopularidade da parte do Édipo em Colono e dos seus significados de transformação e evolução. Para mim, gente, isso traduz algo que perpetua as nossas cisões de qualquer ordem e contribui muito para que o masculino, imaturo, egóico, especialmente, seja mantido. Seja sobre a forma autoritária e agressiva, seja sobre a forma de dependência emocional e vida pouco potente na mulher ou no homem. Todo mundo pode cair nisso, não é? E que algo é esse? Eu acho que assim, a história nos mostra que aderir às versões e interpretações das coisas, como aconteceu com a questão lá do oráculo, sem se deter para se descobrir o que mais pode existir ali, naquela profecia. E aí você ter a sua visão e a sua capacidade de lidar com aquilo. A história sugere a gente querer saber quem nós somos, a nossa história. Então, também, o que a gente precisa perceber é isso. Como assim? Não se interessar pela própria história, pela história da sua família, pela história da sua origem. Eu falo isso porque eu conheço muita gente muita gente mesmo, que nunca parou para perguntar para as pessoas da sua família, para sua mãe, para o seu pai, às vezes, para os avós, para os tios. E aí, como é que foi sua vida antes? Como é que foi a sua infância? Que era importante na sua infância para você? Aconteceu alguma coisa significativa? Uma parte das pessoas não pergunta, né? Quanto mais sobre a história da humanidade, das nossas origens. Édipo, gente, depois de passar pelas consequências de tomar as decisões importantes na sua vida sem saber quem ele era, pela dor, ele desenvolve a visão interior. E eu já comentei antes, em outras conversas aqui, que esse motivo da cegueira, né, surge em vários mitos. No mito de Votan, de Taliesin, de Horus, no Egito, exatamente representativo, a cegueira mitológica representativa dessa olhar para dentro e se tornar sábio, né, através da visão interna. Bom, e como Édipo também aceita ser guiado simbolicamente por Antígona, né? Então, ele passa a valorizar a sensibilidade, o sentimento, a amorosidade, o movimento de cuidar e de ajudar os outros, que na história a Antígona mesmo oferece para ele isso, né? Então, aí eu acho que está o caminho do desenvolvimento do masculino sábio em qualquer pessoa, em qualquer idade, o conhecer-se em conexão com o feminino. Aí a potência de realização no mundo vai se tornar vitoriosa, não pelo poder de dominação sobre nada nem sobre ninguém, mas pela potência do amor e da cooperação com a vida em todos os seus aspectos, de forma equilibrada, e que gera mais e mais vida.
Quantas vezes eu tiver a oportunidade, eu vou repetir, sabe, gente? Eu tenho uma convicção que a saída da humanidade, para que a gente tire o mundo dessa enrascada evolutiva que a gente se encontra, de um sistema que está podre, né, e moribundo, mas que resiste, que não quer ceder, né, é a realização da integração do feminino com o masculino, que aparece tão belamente também no mito de Édipo, tão conhecido. Que possamos aprender com Édipo, cuja história existe, olha, gente, há 2.400 anos. Então, já passou muito da hora se a gente se referir a isso também. Mas ainda, nesse papo meio comprido, eu queria dizer para vocês que ainda não acabou. Essa história de Édipo, ela é surpreendente mesmo, né? Então, se a gente parar para se debruçar na história, mesmo a gente vai perceber que quando os pais de Édipo, Laio e Jocasta, ficam com tanto medo, com medo de uma profecia, em vez de investigar formas de poder lidar com aquilo e entender aquilo, a gente vai ver que é nesse momento que toda essa história, na verdade, começa. Para pensar. Então, esse medo de Laio e Jocasta, do que a profecia diz, é tão grande que o medo governa os dois, a ponto deles mandarem matar o próprio filho. Logo, essa história está dizendo que é o medo em nós, o parteiro de tantas coisas difíceis e complicadas na nossa vida. O medo é o pai e a mãe dos nossos maiores desvios, das nossas maiores complicações. E aí, a história de Édipo também nos avisa disso de forma contundente. Nos avisa do quê? Nos avisa que se formos dominados pelo medo, nós vamos encontrar na nossa frente, ali adiante, exatamente o que mais tememos. O que mais tememos. Foi isso que aconteceu na história. Se a gente parar para pensar, quase sempre é o que acontece com todos nós. Pessoas que têm muito medo da solidão, ficam muito carentes. Elas vão ficando tão desagradáveis que elas acabam ficando sozinhas. Por aí vai. Então, gente, para mim, o fascínio que esse mito causa é porque ele possui esse monte de conteúdos. Ele possui todos esses ensinamentos. É claro que é difícil, é claro que é pesado, mas o que eu insisto sempre em conversar com vocês e com todo mundo é que é muito mais pesado quando a gente não conhece, porque a consequência da nossa ignorância é sempre muito, muito, muito pesada e difícil. Então, eu queria convidar vocês que me acompanharam aqui nessa conversa, além de agradecer a presença, mas convidar vocês e quem ouvir esse nosso papo depois, a se inspirar nesse mito tão antigo e tão significativo, na sua, vamos dizer assim, em todos os seus significados, que eu acho que são muito atuais, esses todos que eu trouxe aqui agora, no sentido de que a gente está vivendo um tempo que precisa se apropriar mais do que nunca deles. E, se quiserem, compartilhem com pessoas que vocês acham que possam ajudar também. A gente deve saber que quando uma história atravessa os séculos e permanece viva, é porque o conteúdo dela é vivo dentro de um número muito grande de seres humanos. É isso então, um grande abraço e vamos em frente. Tchau, gente.